Música ambiente. Só que nem, tipo, o título me remete, Luiz, né? Música de trabalho, agora música ambiente, a música que você deixa, né? Aquela música Muzak, né? De elevador. Exato. E ela tem uma sonoridade assim, meio Tem. aquele comecinho, né? Uhum. E, bom, para falar da música, até para a gente adiantar, né? Também era uma música que, quando saiu o disco, não me Você não deu batia bola. muito, não, assim, sabe? Mas aí, depois que ele morreu, a música ganhou um outro significado, né? Porque ele está falando tudo. É, É uma música para ser escutada depois que ele morreu, né? Que É. se um dia fores embora, te amarei bem mais do que essa hora. E isso era uma coisa que as pessoas falavam muito na época. Talvez você tenha recordação que as pessoas falam. Eu não sabia que eu gostava tanto do Renato Russo, sabe? A própria mãe do Renato, ela deu uma entrevista para a Bandeirantes, que foi no programa de final de ano, que eram trechos do show do Metropolitan. A Bandeirantes passou em 94, mas depois que ele morreu, a Bandeirantes fez um outro especial com várias músicas diferentes e entrevista. Era até o Dinho Ouro Preto que apresentava, né? E a mãe fala lá entre lágrimas, ela falava: eu me lembro que o Renato me ligava, o Juninho, acho que ela fala Juninho, você me ligava de madrugada, mãe, escuta essa música aqui. E ela falava, pô, estava dormindo, eu nem escutava e falava, ai, que coisa linda, sabe? Mas nem dava bola. Aí depois que ele morreu, que ela falou, porra, aí eu fui ler as letras e vi o quanto ele era genial, né? Então essa música é isso, é uma música, e você vê, música ambiente, né? Música ambiente dá aquela ideia para você escutar no elevador, não sei o quê. E, na verdade, para o Renato, de repente, era a letra mais importante que ele poderia escrever naquele momento, né? Afinal, e quando eu for embora, não chore por mim. Eu não Ele sei se quantos litros de ele lágrimas eu disse. derramei escutando isso na época. ouvindo. Depois que ele se foi, né? É Fala, isso. Ju. Não, é isso, é isso. Ele começa com se um dia você for embora para esse outro, né? Te amarei bem mais do que essa hora. E quando eu for embora, uma afirmação, não é uma hipótese, né? Não chore por mim. Assim, tá tudo bem, tá tudo resolvido. É uma carta de despedida explícita, Total. Total. é uma aceitação. Tenho mais do que eu preciso. Estar contigo é o bastante. Certas coisas de todo dia nos trazem a alegria de caminharmos juntos lado a lado por amor, a leveza. Então, assim, ele fazendo uma constatação de que tá tudo bonito, é bem pop, é uma cançãozinha pop, né? É um flerte assim com uma coisa que você fala, peraí, mas que mensagem pesada numa batida pop, né? Eu fico pensando o tempo todo nisso, assim. Mas é isso, haverá uma partida, né? A hipótese é se o outro for embora, mas quando ele vai é uma afirmação. E eu acho interessante essa sequência, sabe? Longe do meu lado, Via Láctea, música ambiente. Eu acho que tem muita coisa assim nessa sequência Para comunicar, né? para comunicar. É uma sequência para você prestar atenção. Depois de assistir a live, volta nessas 3 canções na sequência e presta atenção no que o Renato está dizendo. Boa, boa. Luiz, todo adulto tem inveja dos mais jovens? Cara, em certo sentido tem, né? Assim, por causa da vitalidade e Do tudo, mas vigor? eu sou uma pessoa muito feliz de ter crescido nos anos 80, de ter assistido shows da Legião Urbana, de ter comprado os discos dos Engenheiros, do Cazuza, de grandes bandas internacionais que estavam no auge em tempo real, né? Eu odiaria crescer num mundo hoje que é só rede social, a rede social domina tudo, o que tem que fazer, né? Qual é? O que a gente tem que fazer esse fim de semana? Tem que ver o filme da Barbie. Então vamos lá, vamos vestir rosa e vamos postar, porque se eu não fizer isso, eu não existo, É entendeu? tudo instagramável. Eu sinto que a nova geração pensa dessa forma. E eu não tinha pensado nisso, mas agora eu lendo um verso é exatamente isso que você falou, né? Que é a parte que eu mais gosto da música que ele fala. E meus amigos parecem ter medo de quem fala o que sentiu, de quem pensa diferente, nos querem todos iguais. Assim é bem mais fácil nos controlar.
E Total. eu morro de orgulho, porque eu cresci assim, estudei em colégio católico minha vida toda, mas isso eu falo tranquilamente, não é querer me gabar. Eu sempre fui o diferente, eu sempre fui o que pensei diferente, entendeu? É, e então essa parte da letra dialogava muito comigo, assim, entendeu? Não, é legal ser diferente, você não precisa ser igual a todo mundo. Eu acho que se eu fosse hoje, eu ia pensar, cara, eu não preciso ter rede social. Se eu fosse um jovem, entendeu? Não, nem quero ter rede social, que se dane isso, sabe? Tá tudo certo. Eu acho que se eu tivesse 16 anos com a cabeça que eu tinha lá atrás com 16 anos, eu não teria rede social, sabe? É, Então é isso, eu fiz essa viagem aí, mas essa letra Viagem. é muito complexa essa Mas letra. você sabe que a sua viagem é o core da canção, né? Porque quando ele fala matar, matar, matar o que eu tenho de melhor, a minha esperança, que se faça o sacrifício, que cresçam logo as crianças, é uma crítica àquela geração Coca-Cola, porque há uma homogeneização, uma Uhum. tentativa de tornar tudo uniforme. Você É. falou exatamente do core de Aloha, que é E a essa gente coisa, fala, né? e isso foi em 96, né? Imagina hoje. Imagina hoje, é tudo mentira, me deixam na mão, não me deixam fazer nada, e a culpa é sempre minha. Então, assim, a juventude está sozinha, não tem ninguém para ajudar e explicar por que, que o mundo é esse desastre que aí está. Então, a juventude lançada à própria sorte, porque você lembra que ele fala no Jô que geração Coca-Cola é uma crítica porque as pessoas querem que os jovens pensem e ficam dando os enlatados, aquela porcaria para o jovem consumir. Como é que pode exigir que um jovem você tenha uma sabedoria que não é o que entregam para eles? E aí vem a É. Aloha, que é essa coisa Aloha, né, do Havaí, né, do hello, do olá, da leveza, que Do é Good justamente Vibes. do good vibes, que não é o que está na crítica da letra. Não tem nada disso, só que não, good vibes, só que não. É uma melodia muito legiônica, né? É uma canção que a gente fica com essa sensação de já ter ouvido antes, porque ela tem essa batida legiônica. É uma geração Coca-Cola revisitada. Aqui é um Renato Maduro falando daquela juventude, né? Mas nesse mesmo sentido, né? Porque o adulto, eu tenho um coração, eu tenho ideias, eu gosto de cinema e de coisas naturais e penso sempre em sexo. Oh yeah, é isso, né? E todo adulto tem inveja, todo adulto tem inveja. A juventude é rica, a juventude é pobre, a juventude sofre e ninguém parece perceber. Então, quem está segurando a mão desse jovem? De novo, né? E aí a gente pensa assim, a gente fica nessa reflexão do que seria, né? A inocência de uma juventude perdida, mas que há um desejo de que se perca essa esperança. E esse verso, para mim, ele não pode. Quando ele repete mentir, 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 matar, matar, matar o que eu tenho de melhor, a minha esperança. A gente está num álbum que fala todo sobre esperança, né? E Sim. aí que é justamente a aniquilação disso, dessa esperança do jovem. Pesado, Perfeito. hein? Só pesado, pesado. Só para responder aqui ao Luiz, sim, Luiz, a Ju é autora do livro Renato Russo. É isso aqui, ó, tá aqui na minha mão. Né? Tem um link para você comprar na descrição aqui do vídeo. Né? Você pode comprar ali no link, ainda apoia o canal Pitadas do Sal. Juliane vai ficar feliz, Cris Fuscaldo vai ficar feliz, todos nós vamos ficar felizes e você vai ficar feliz porque é uma leitura ótima. Então, Renato o Russo.